Bem-vindos e bem-vindas para este novo evento do nosso grupo de estudo do IA, de estudos do IA, impactos das novas morfologias do trabalho sobre a vida de trabalhadores. Este evento ocorre sistematicamente uma vez ao mês e hoje nós teremos uma discussão, uma segunda rodada de reflexões sobre o trabalho, sobre o mundo do trabalho após a pandemia ou na pós-pandemia, que é uma forma de talvez dar um rótulo, mas nós não temos essa segmentação que é antes, durante e depois da pandemia, mas é o mundo do trabalho que nós vamos fazer. Eu posso falar que estou todo no debate, vamos fazer propostas, vamos fazer sugestões, vamos fazer discutir estratégias para que se possa mudar. O que está atualmente não é um mundo normal, é um mundo profundamente anormal. E temos a oportunidade, temos a pretensão, temos o desejo de mudar esse mundo do trabalho, e é por isso que nós convidamos aqui pessoas que se dedicam, têm trajetórias históricas, trajetórias de militância, trajetórias de produção acadêmica, trajetórias de estarem engajados na construção de um novo mundo do trabalho. Eu digo mundo do trabalho, incluindo nele, claro, a pessoa principal, central, que é o trabalhador e a trabalhadora. Mas há outras dimensões do mundo do trabalho que também precisam ser mudadas, e isto vai ser discutido essa tarde. Nós estamos aqui compondo o grupo, que agora está aqui junto, que são 3 debatedores, começando pela professora Lucy Brown, seguindo pela doutora Valdete Souto Severo. Boa tarde, Valdete. Não tinha visto você ainda, mas estamos juntos aqui. Lucy já está também e Reginaldo também. E temos o apoio da equipe do IA, equipe qualificada de Cláudia, de Sérgio e outros que nós não vemos aqui na tela. A sessão de hoje é uma sessão que começa com 3 apresentações sequenciais de duração aproximada de até 20 minutos, segue com algum debate entre nós, provocado por mim ou entre vocês, e depois nós vamos receber, a qualquer momento podemos receber perguntas ou questões ou provocações dos nossos distintos participantes. As participantes que estiverem nesse momento ou que quiserem interagir conosco, podem enviar suas questões por e-mail. O e-mail é iearesponde@usp.br. IEA, que é o nosso Instituto de Estudos Avançados, mas tudo junto, iearesponde@usp.br. A gente vai tentar responder. Aqui diz que o IA responde. Se não tivermos resposta, talvez sejam questões para um novo debate, porque creio que muitas questões ainda não podem ser respondidas ou nós não temos a capacidade de responder. Portanto, bem-vindas e bem-vindos. E eu queria, nesse momento, então, ao agradecer a presença de todos e de todas, passar a palavra para a professora Lucy Brown, que nos honra com a sua presença esta tarde. A professora Lucy é bem conhecida no âmbito da saúde do trabalhador, da sociologia do trabalho e de várias frentes de discussão, debate, militância, também por publicações. Ela é professora, nesse momento está vinculada à Universidade Federal do Acre, no bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais. Ela é graduada em Ciências Sociais e pelo Centro Universitário da Fundação de Santo André, com especialização em História, História, Sociedade e Cultura. Pela PUC é mestre e doutora em Sociologia, com estudos de pós-doutorado na mesma área pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E tem uma trajetória longa de atividades profissionais, acadêmicas, e nesse momento eu queria, então, dizer que ela é pesquisadora do grupo de pesquisa Mundo do Trabalho e suas metamorfoses, que tem a sua coordenação na Unicamp, em Campinas, com o professor Ricardo Antunes, e do grupo de trabalho também de estudo e pesquisa qualitativa em saúde, o GEQUALI,
da UFAC, Santo André, da UFAC, e tem trabalhado sobre os temas de precarização do trabalho, educação e trabalho, docente, saúde dos trabalhadores, movimentos sociais, direitos humanos, trabalho e gênero, autora do livro Reestruturação Produtiva, Saúde e Degradação do Trabalho, e outras mais publicações. Lucy é nossa amiga, é nossa companheira de militância e de trabalho também no âmbito da Frente Ampla em defesa da saúde de trabalhadores, e nós estamos muito felizes por ter a professora Lucy conosco, e depois nós vamos apresentar, na sequência, os demais debatedores a debatedora e o debatedor que seguem nesta sessão. Eu sou o professor René Mendes, sou o pesquisador colaborador do IEA e coordeno esse grupo de estudos que foi nomeado no início. Bem-vindos e bem-vindas. Lucy, você tem o seu tempo para trazer a sua contribuição a esse instigante tema. O tema não tem nada pré-fixado, ele é reflexão, ele é provocação, mas é também posicionamento. A gente tem lado, tem posição e tem vontade de mudar o mundo do trabalho, sim. Obrigado. Lucy. Oi, Renê, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pelo convite. O tema, a questão central que estava colocada para a nossa mesa era a discussão sobre o futuro do trabalho, né? E eu quero iniciar dizendo que pensar nesse futuro do trabalho pressupõe resgatar os processos que configuraram esse trabalho hoje, né? Ou seja, qual a trajetória que faz com que esse trabalho se configure da forma como está configurado hoje, observar as tendências em movimento estão em curso aí, né? O que nos nesse futuro, ou seja, não tem nada absoluto estabelecido que não possa ser mudado, obviamente que depende de várias coisas para se mudar, né? Existem tendências fortes de degradação do trabalho, mas eu quero sempre pensar de que a gente tem que lutar para revertê-las, né? Traçar estratégias, portanto, para fortalecer aquelas tendências que projetem um outro futuro do trabalho, diferente desse que se desenha atualmente, e um futuro no qual ele se firme articulado a outra sociabilidade, outros modos de vida, outras formas de apropriação e uso das tecnologias desenvolvidas, né? Por isso eu escolhi o seguinte percurso nesse tempo, que não é muito longo, que é primeiro tratar sobre aspectos das formas assumidas pelo trabalho na contemporaneidade e sobre como, no contexto da pandemia, essas configurações se exacerbaram, né, reforçando tendências de precarização e uberização. Ou seja, não é a pandemia que criou situações de precariedade, né, ela apenas exacerba situações que já estão dadas no período anterior, né, e a partir dessa leitura eu me atrevi a listar, a apresentar uma lista, que eu não sei se eu vou conseguir apresentar ela inteira, e óbvio que ela é muito incompleta, né, cheia de lacunas, que projetem algumas coisas que eu entendo que tem que estar na pauta das nossas discussões para esse mundo do trabalho que não seja o mundo do sofrimento, da degradação, da vida, né? Enfim, então, vamos lá, em relação às tendências contemporâneas desse mundo do trabalho, né? O contexto global ele indica contradições e tensões sociais aprofundadas, né? A OIT falava, numa reportagem recente, agora do início de 2020, e isso antes da pandemia se alastrar, né? Num número de desempregados no mundo que chegaria aos 190 milhões, mais de 190 milhões. Então, imaginem como isso está nesse momento em que o mundo atravessa todos os impactos da pandemia, né? E, por um lado, o que a gente assiste é a ampliação desse contingente de homens e mulheres que dependem do seu trabalho, mas que convivem com uma ampliação enorme de um exército de sobrantes, de pessoas que já não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, ou se o fazem de maneira extremamente precária e com uma jornada de trabalho muito inferior àquela que seria necessário para sobreviverem. E isso acompanhado de uma redução de direitos sociais do trabalho constante e juntamente com jornadas cada vez mais longas e intensificadas. Então, a gente entra no século XXI, né, resgatando jornadas muito superiores àquelas
que a gente conquistou ao longo do século XX para uma parcela significativa da classe trabalhadora. Então, as tendências hegemônicas nesse contexto é de uma precarização estrutural do trabalho, né? E que vai configurando uma nova, como o Ricardo Antunes costuma falar, uma nova morfologia do trabalho, né? Uma retração do que a gente chamaria de proletariado industrial, principalmente nos países centrais, né? E uma expansão de novos contingentes de trabalhadores com um peso particular no setor de serviços, mas também na agroindústria, mas também na indústria de serviços, também na indústria, ou seja, a gente tem novas e mais intensas formas de exploração do trabalho, articuladas a uma mudanças significativas na forma de ser dessa classe trabalhadora. E uma das marcas fundamentais desse processo é a expansão da terceirização como um dos mecanismos fundamentais de precarização do trabalho. Uma terceirização que não se dá só ligada a uma empresa em particular, mas que opera em escala global. Então, a gente tem empresas como essas grandes corporações de equipamentos eletrônicos, que têm suas sedes nos países centrais e terceirizam a produção de seus equipamentos em países com baixos direitos sociais, baixo custo da força de trabalho, num grau de exploração tão intenso que tem gerado, inclusive, uma onda crescente de suicídios, como a gente observou já em algumas localidades, e não só nesses países onde se tem menos regulação da força de trabalho, inclusive em países centrais, né? Bom, esse período que a gente tem vivido, né, marcado pela financiarização crescente, né, viabiliza também e contribui também para uma nova e importante onda de alterações tecnológicas, né, que vem ali no ensejo da ampliação e acerramento da concorrência entre as empresas. Então, há aí, nesse contexto, tanto uma maior simbiose entre setor produtivo e setor improdutivo, trabalho produtivo e trabalho improdutivo, maximização do tempo, altas taxas de produtividade, flexibilização crescente dos vínculos de trabalho, né? E um exército que a gente tem chamado de intermitentes globais e de sobrantes, né? Trabalhadores que têm vínculos extremamente precários, né? O que acaba predominando nesse contexto total é a flexibilidade total, a precariedade total e uma disponibilidade permanente, né? Está sempre à disposição, né, em busca de alguma atividade para ser desenvolvida, para poder obter alguma remuneração e, na maioria dos casos, sem nenhum direito, sem acesso a nenhum vínculo mais estável de relação de trabalho, né? Então, esse mundo do trabalho passa, então, a ter características que são bastante marcantes. Por um lado, um contingente cada vez maior de trabalhadores que não tem, onde foi quebrado completamente a barreira entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, né? A gente tem chamado esse processo de uberização do trabalho, né? Envolto num ideário que exalta a tecnologia, né? Mas que, na verdade, acaba sinalizando uma escravidão digital, né? E, por outro lado, um grupo menor, bem menor de trabalhadores, trabalhando em ambientes extremamente automatizados, onde os processos de trabalho são extremamente intensificados, né? E onde há uma constante redução do trabalho vivo e substituição e ampliação do trabalho morto, né? Esse mosaico que a gente tem no mundo do trabalho hoje, que tem, como você mesmo falava, René, no início dessa atividade, desafios enormes para a gente entender essa configuração que é muito heterogênea. Então, por um lado, as corporações e os ambientes de trabalho extremamente sofisticados do ponto de vista da tecnologia, o que não significa que o trabalho aí não seja precarizado, né? E não seja instável, e convivendo com trabalhadores que mal têm acesso ao mercado de trabalho de uma maneira regular, né? São os tais intermitentes globais, e dentro dessa grande camada de intermitentes globais, diferentes gradações dessa intermitência, né? A gente vai ter desde os entregadores, os motoristas de Uber, os trabalhadores de plataformas de trabalhos digitais, a trabalho domiciliar cada vez maior, enfim, uma infinidade de formas de ser do trabalho se configurando. Então, essas alterações todas, que não são novas, elas
elas fazem parte de uma virada ali nos anos 1980, ela sofre uma acentuação nos anos 2000. Era isso que eu queria demarcar nessa minha fala, de que anos 80 a gente tem toda uma mudança no mundo do trabalho, com os processos de reestruturação produtiva, com a inserção das noções de flexibilidade. A gente passa cada vez mais a ouvir falar em gestão por metas, avaliação de desempenho, contratos flexíveis, a ampliação da terceirização, polivalência, multifuncionalidade, células produtivas, times, etc. A gente tem uma série de mudanças significativas aí nesse período que precarizam, intensificam e geram desemprego estrutural, sem dúvida nenhuma. E agora, num período mais recente, a gente sofre uma acentuação desse processo, né? Essa acentuação ela está muito relacionada a uma nova onda de desenvolvimento tecnológico, né? As mudanças dos anos 80 já são resultado da inserção da microeletrônica, e esse processo se acentua agora com a ampliação das tecnologias digitais e a criação de sistemas de supervisão informatizados, né, que proporcionam monitoramento sistemático e metrificação detalhada do trabalho, né, aliás, eu li um artigo muito bom do Valério De Stefano, que está num livro do Ministério Público do Trabalho, que chama Futuro do Trabalho, acho que está digital, disponível na internet, Futuro do Trabalho, os efeitos da revolução digital na sociedade, onde ele vai analisando essas características e lista pelo menos 3 importantes. Uma, a ideia, a gestão, o sistema de supervisão informatizado baseado na análise de pessoas, que analisa dados sobre troca de e-mails, chamadas, mensagens de chats, tempo dedicado a reuniões, e que, a partir dali, de um sistema informatizado, cria um padrão de comportamento do trabalho que serve para exclusão, né, para ver quais têm características para aquela empresa ou não, né, que cria, por exemplo, algo que é desse período, que são esses crachás sociométricos, que são capazes de monitorar a localização do trabalhador, o movimento deles, e pela voz deles, pela tonalidade de voz dele, o humor desse trabalhador durante o dia. Então, é um grau de invasão absurdo, né? E a própria gestão por algoritmo, que a gente tem tomado contato com ela mais diretamente agora, acompanhando o trabalho dos motoristas de aplicativos, dos entregadores de aplicativos. Tem se falado muito da gestão por algoritmos. Uma outra alteração importante que se tem dos anos 80 para cá é que, se nos anos 80 se estabelece um maior controle do tempo do trabalho, com a eliminação do tempo morto, algo que não se encerra aqui, ao contrário, se aprofunda, mas isso se dá ali naquele período pela instituição de bancos de horas, banco de dias, né, pela ampliação da terceirização, ainda que com limites, porque a legislação não permitia ela de uma maneira generalizada, pela introdução daquelas características que eu já tinha falado, da multifuncionalidade, polivalência, ou pela parcela flexível de remuneração, como as participações no lucro, participação nos lucros, resultados, bônus, etc. Agora, nos anos 2000, a gente assiste a uma acentuação disso com o trabalho por demanda, né? Quase o resgate do trabalho por peça que existia, que predominava ali no século XIX, né? Só que agora com vínculos, com o uso das tecnologias de ponta, com vínculos hiper flexibilizados e camuflando as relações de trabalho a partir da ideia de prestadores de serviços, o que coloca esses trabalhadores sem nenhum acesso a direito do trabalho e com a invasão constante do tempo de trabalho no tempo de não trabalho no ambiente doméstico. Agora, com a quarentena, a gente assistiu um conjunto de atividades sendo jogadas para o ambiente doméstico e sem a responsabilidade de boa parte dos empregadores de arcarem com os custos disso e de arcarem com as consequências, inclusive psicológicas, de saúde, de se transferir as atividades de trabalho para o interior das relações domésticas e com implicações muito sérias, particularmente para as mulheres, em função da sobrecarga de trabalho, né? Do trabalho que já era um fardo para as mulheres dentro das suas casas, agora associado à presença do trabalho que era de fora de casa para dentro de casa, né? Então, enfim, a ideia de um mundo do trabalho que se desenha como um mundo do trabalho que reserva uma situação de ausência de direitos e de um pode tudo,
né, de uma falta de limites para a exploração, né, e opressão, está cada vez mais forte entre nós, né? O que faz com que a gente tenha que necessariamente pensar em formas de resistir a isso, né? De tentar propor um futuro do trabalho que seja numa outra perspectiva, né? Esse conjunto de situações assume suas particularidades no Brasil em função de algumas mudanças recentes. É um movimento que é mundializado. Aqui, recentemente, a gente tem a reforma trabalhista, ou a contra-reforma trabalhista de 2017, que aprofunda essas possibilidades de precarização do trabalho, a própria reforma da Previdência de 2019, que vai ter consequências muito dramáticas, né, a médio e longo prazo, ou seja, com um contingente enorme de pessoas que não vão ter como se aposentar, que vão encarar sua velhice na miséria absoluta, sem nenhuma fonte de renda, né? Enfim, associada ao próprio contexto político brasileiro, que é favorável à ampliação de medidas que atacam o conjunto dos direitos daqueles que vivem do trabalho. Desse conjunto de questões que eu tentei sistematizar aqui e colocar de maneira bastante rápida, só tenho 4 minutos e meio agora, que eu vou avançar para algumas coisas que eu acho que tem que fazer parte das nossas preocupações cotidianas enquanto um projeto de resistência, e eu estou falando de coisas a curto prazo, né? Porque a gente tem que pensar também a médio e longo prazo o que fazer, mas a curto prazo eu penso que a gente tem que iniciar toda uma discussão sobre a organização sindical, repensar as formas de organização sindical de forma que elas se tornem os sindicatos e as entidades representativas dos trabalhadores se tornem mais horizontais, mais capazes de incorporar essa heterogeneidade da classe que vive do seu trabalho, né? Incorporando uma noção ampliada de classe trabalhadora e de categoria profissional. Ou seja, o sindicato não pode se deter àqueles que supostamente fazem parte de uma categoria profissional, porque o grau de fragmentação dos trabalhadores em cada local de trabalho é imenso, e a gente precisa incorporar e criar unidades novas para poder resistir a esses ataques. Defender a liberdade de organização sindical, que está sob risco, sim, né? Cada vez mais ameaçada com os ataques objetivos e subjetivos. Objetivos vão desde da tentativa de controlar o financiamento, de acabar com as fontes de financiamento dos sindicatos, inclusive com corte de desconto de mensalidade, etc. E subjetivos pela própria fragmentação do trabalho e as maneiras como se vai minando a capacidade de resistência coletiva desses trabalhadores com os mecanismos de gestão individualizantes, né? Lutar contra dispositivos, portanto, que fragmentam essa ação coletiva, exemplo dos acordos individuais que passaram a fazer parte da nossa vida a partir da contra-reforma trabalhista de 2017, das metas e avaliações de desempenho, confrontar-se com os discursos meritocráticos e individualizantes que permeiam todos os ambientes de trabalho, ter uma noção ampliada do direito do trabalho. Eu participei de uma live muito boa essa semana com a Gabriela Delgado, e ela falava disso, de uma noção de direito dos trabalhadores e trabalhadoras, e não só daqueles que estão empregados e têm vínculos empregatícios. Enfrentar o debate sobre a participação nos lucros e resultados, porque, no geral, esses bônus, essas parcelas flexíveis do trabalho estão atreladas a metas absurdas e crescentes que adoecem os trabalhadores, que lesionam o corpo e a alma, né? Os trabalhadores adoecem, ficam com o corpo adoecido e também se deprimem, também se sentem expulsos do mercado de trabalho porque não são mais produtivos. Se sentem, não, são efetivamente, passam a ser considerados como descartáveis, e a gente tem que começar a se confrontar com isso, discutir a questão da vigilância, que envolve não somente as câmeras em locais públicos e privados, como estabelecimento de limites quanto ao uso de software de vigilâncias e rastreamento de atividade dos trabalhadores via equipamentos móveis, sejam celulares, sejam os tais crachás que eu mencionei, ou outras formas quaisquer, o direito à desconexão, né, a propriedade intelectual dos trabalhadores, né, que está sendo surrupiada o tempo todo, né, os gastos com infraestrutura que estão sendo externalizados para a classe trabalhadora, quando você usa seus equipamentos, sua energia, tudo da sua casa para poder
economizar para as corporações, a imposição de limites aos grupos de trabalho digitais, que viraram um inferno na vida de todos os trabalhadores, né? Limites às alterações tecnológicas que eliminem postos de trabalho, condicionar a adoção de inserção de tecnologia, a absorção desses trabalhadores, combate a medidas que intensifiquem o trabalho, que potencializam o adoecimento, enfim, um conjunto de questões que eu acho que não são só essas, são muito mais do que isso, que apontem para um início de uma luta que não se encerra aí, até porque a gente conquista vitórias temporárias que logo são arrancadas, né? Mas que projetem a construção de uma outra sociedade, de um outro modo de vida e de um outro mundo do trabalho, de um outro uso da tecnologia a serviço e em benefício da humanidade. É isso, fico por aqui, porque acho que deu meu tempo. Obrigado, Lucy. Você foi brilhante. Você é brilhante e foi brilhante. Eu fiquei aqui animado com a sua proposta. Ainda vamos nos engajar nesta pauta tão ambiciosa que, aliás, é o nosso sonho. Nós somos movidos por utopias, mas também pela utopia pelo princípio esperança de Bloch, né? Das utopias do possível, alcançável pela luta. Não é uma utopia para o outro mundo, um mundo que está lá no céu, é um mundo aqui na Terra. Ernst Bloch, Princípio Esperança. Parabéns, Lucy, pela sua brilhante exposição. Agradeço muito, fiquei muito feliz com a sua exposição. Queria, antes de passar a palavra para a nossa convidada, Valdete, eu queria relembrar, primeiro pedir desculpas porque eu me enterei de que houve algum probleminha na transmissão inicial pelo site do IEA, e houve um possível atraso e talvez alguns tenham perdido uma parte inicial por alguma questão tecnológica que me enterei durante esses minutos agora. Está tudo no YouTube e quem quiser depois recuperar também, tanto no YouTube como também o que ficar depois acessível, mas há um pedido de desculpas porque houve uma pequena perda inicial quem estava assistindo pelo site do IA. Mas no YouTube está completo. Agradeço quem me avisou e também quem providenciou o conserto desse problema. Em segundo lugar, queria lembrar que estamos abertos, o IA está aberto para receber perguntas, comentários sobre essas falas que estão sendo feitas aqui. Podem ser direcionadas por e-mail para IEA Responde, IEA da sigla do Instituto de Estudos Avançados, IEA Responde, tudo junto, @usp.br. Nós vamos encaminhar isto aviso de que o evento será disponibilizado posteriormente no site para os que perderam alguma parte no início. Sem delongas, queria saudar muito Valdete Souto Severo. Valdete está em Porto Alegre, conhecidíssima e admirada, e vamos hoje nos rever, inclusive em outro evento mais tarde, essa noite, vai abrir um super curso para 1.000 e sei quantas pessoas. Nós vamos estar juntos daqui um pouco mais. E aqui estamos felizes porque você pôde vir, pôde estar conosco esta tarde. Você é muito requisitada e entrei na fila para conseguir a sua vinda para o evento que coordeno aqui no IA. Este é um evento coordenado pelo Grupo de Estudos sobre o Impacto das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida e a Saúde de Trabalhadores e Trabalhadoras. Valdete é doutora em Direito do Trabalho pela USP e mestre em Direitos Fundamentais pela Pontifícia Universidade Católica, PUC do Rio Grande do Sul. É juíza do trabalho da 4ª Região, desde 2001, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital, USP e URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é membro da Rede Nacional de Pesquisa e Estudos em Direito, Trabalho e Previdência Social, a RENAPEDS, coordenadora e diretora da Fundação de Escola de Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul, a FEMARGS. Além dos cursos referidos, também tem título de especialista em processo civil pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, Master em Direito do Trabalho, Direito Sindical e Previdência Social pela Universidade Europeia de Roma,
especialista em Direito do Trabalho e Previdência Social pela Universidade da República do Uruguai e é presidenta da Associação Juízes pela Democracia, nessa condição, inclusive, que ela e a associação fazem parte da Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores e é membro da Associação Latino-Americana de Juízes del Trabajo, ALJT. E tem muito mais coisa, mas ela pediu para ficar só. Estou brincando, não pediu nada. Eu que queria contar coisas boas dela e ela não precisa do currículo, ela é o próprio currículo e a história de vida que nos honra a todos. Valdete, você tem até 20 minutos para trazer a sua contribuição. Estamos ansiosos para ouvi-la esta tarde. Bem-vinda. Obrigada, Renê. Muito obrigada pelo carinho dessa apresentação e pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Gostei muito de ouvir a fala da Lucy e saber, né, que, afinal de contas, a gente está pensando muito parecido sobre o que nos aguarda. Eu quero te dizer que quando eu vi o título do nosso painel, já me deu, assim, sempre me dá um pouco de ansiedade qualquer questão colocada sob a perspectiva de um mundo pós-pandemia. Porque, na verdade, o mundo do trabalho pós-pandemia também, porque, na verdade, o que nós precisamos saber é o que nós vamos fazer hoje, né? E a realidade é que nós não sabemos se conseguiremos enfrentar a pandemia. Nós não sabemos, na verdade, se haverá um mundo pós-pandemia. Porque nada nos indica, ao contrário, a nossa forma de viver indica em sentido contrário a esse, de que superaremos a questão da Covid-19 ou a questão do adoecimento, de um adoecimento desconhecido e que causa toda essa bagunça no nosso modo de vida, que não é necessariamente ruim, porque, na verdade, me parece muito um alerta do planeta para a necessidade urgente de repensar algumas práticas e formas de convívio social. Então, quando eu comecei a pensar, Renê, sobre o que falar nessas propostas e estratégias para a construção de um mundo do trabalho pós-pandemia, eu fiquei pensando em como a gente chegou até aqui. E a Lucy trouxe um pouco disso. E eu vou, na verdade, só agregar alguns outros elementos. Nós estamos, por exemplo, vivendo em 2020 um processo de queimadas do que é considerado por ser realmente o pulmão do mundo, que é a Amazônia, sem precedentes na nossa história. Então, nós construímos, de algum modo, uma possibilidade de um vírus letal como é o vírus que causa Covid-19. Nós estamos promovendo mudanças climáticas na natureza que fazem com que a temperatura da Terra esteja elevada e isso comprometa, de novo, a possibilidade de continuar vivendo nesse planeta que é a nossa casa, que nós compartilhamos. Nós temos já há muito tempo denunciado por organismos internacionais como a ONU o fato de que a miséria se tornou um problema ambiental. E os dados são realmente assustadores, Renê. Eu fui buscar alguns para compartilhar com vocês aqui hoje. E nós temos, por exemplo, a triste notícia de que em 2020, 10% da população mundial passará fome. Quer dizer, se isso não nos indicar que tem alguma coisa muito errada, né, e que não há possibilidade de pensar no mundo pós-pandemia ou pós qualquer coisa, se não houver mudanças estruturais muito grandes naquilo que nós temos feito com esse mundo até hoje, não sei qual é o outro elemento que nós precisamos ter. A fome, de acordo com essa pesquisa da ONU, matará em 2030 mais de 132 milhões de pessoas. E o número de subnutridos, e, portanto, de pessoas que não se alimentam adequadamente, poderá chegar em 909 milhões de pessoas. E esse quadro significa cerca de 12 mil pessoas morrendo diariamente de fome. E por que eu estou trazendo esses dados? Porque nós estamos falando do mundo do trabalho. E o mundo do trabalho hoje é um mundo em que se alimentar depende de ter um trabalho. Quem não tem trabalho, para ter o salário no final do mês, para conseguir comprar alimento, não consegue se alimentar. Então, quando a gente percebe, e numa lógica, veja, que não faltam alimentos. Eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre o Haiti e sobre a perda de alimentos nas feiras, porque as pessoas não têm condições de comprar e os alimentos estragam, porque não são vendidos por valor menor do que aquele que se entende que é o necessário para que quem o vende tenha lucro e, portanto, as pessoas não conseguem adquirir, os alimentos perecem, são jogados fora, enquanto isso as pessoas estão passando fome. Quer dizer, não é que falta alimento.
É que nós temos um modelo de convívio social em que a distribuição do alimento, que se dá como regra através da sua obtenção com dinheiro e, portanto, através da sua obtenção por parte de quem consegue vender força de trabalho, é feita de modo a permitir que 10% da população do mundo passe fome. Se a gente pensa, Renê, na realidade mais próxima de nós, na realidade brasileira, os dados são ainda mais impressionantes. A gente tem mais de 13 milhões de pessoas sem emprego, sem trabalho. E pela primeira vez no Brasil, desde que esse índice é considerado, a gente tem mais pessoas economicamente ativas sem trabalho do que trabalhando. Quer dizer, esse é um indicativo muito assustador. 27,9 milhões de pessoas subutilizadas. E vejam, esses são dados da PNAD de 2019, e, portanto, de antes da chegada da pandemia no Brasil. 13 milhões de pessoas morando em favela ou nas ruas. Mais de 18 milhões de crianças subnutridas só no Brasil. Habitando em casas sem saneamento básico, por ausência de esgoto ou de abastecimento de água filtrada ou por ausência de coleta de lixo. Mais de 1/3 da população sem acesso à internet, 31,1 milhões de pessoas sem acesso à água encanada, 74,2 milhões de pessoas, ou seja, 37% da população brasileira vivendo em áreas sem coleta de esgoto, e 5,8 milhões de famílias que não têm banheiro em casa. Quer dizer, e tudo isso num contexto de desigualdade em que algumas pessoas vão trabalhar de helicóptero, né? Isso também está mostrado nessas pesquisas oficiais. Por exemplo, nesse mesmo estudo da PNAD de 2019, mostra que o rendimento de 1% das pessoas que recebem mais no Brasil é maior do que 33 vezes o rendimento de metade da população brasileira. Então, a gente está falando de uma desigualdade brutal, em que as pessoas que mais recebem pelo trabalho ganham em torno de R$28 mil, enquanto as que menos recebem ganham, em média, R$800. Em média, significa que tem pessoas que sobrevivem com um valor menor do que esse, sustentam a família com um valor menor do que esse. E vejam, tudo isso num contexto em que a gente ainda está enfrentando uma doença fatal e enfrentando de um modo absolutamente torto. Então, de novo, se a gente pensa no mundo hoje, no Brasil, no mundo do trabalho com pandemia, o que a gente está enxergando? Que nós estamos vivendo o resultado de desmanche que foi feito ao longo dos últimos anos, a Lucy falou um pouco disso, o resultado de um completo descompromisso com a ordem constitucional, a gente começa a descosturar e a desrespeitar a Constituição de 88, tão logo ela é promulgada, e um contexto em que a gente tem uma classe trabalhadora absolutamente precarizada, com as pessoas jogadas na informalidade, sob uma lógica de que é melhor ser empreendedor de si mesmo do que ter emprego. A Lucy, no final da fala dela, fez o comentário de uma fala da Gabriela sobre a necessidade de estender direitos a todos que trabalham, sem necessariamente vincular à relação de emprego. Eu vou confessar que isso me assusta um pouco, porque, na verdade, a relação de emprego é só a forma jurídica que está lá na Constituição da troca entre capital e trabalho. E o que a gente vem vivendo ao longo das últimas 3 décadas, os 30 e poucos anos que nos separam da Constituição, é justamente o descompromisso com essa forma jurídica de proteção social, que é o vínculo de emprego. E o resultado disso é um número cada vez maior de informais e um número cada vez maior de pessoas que estão à margem das possibilidades de uma vida minimamente digna. Se a gente juntar isso, Renê, com as impossibilidades do próprio sistema, um sistema que nos leva a pensar que nós temos que viver sob a lógica da concorrência, um sistema que aposta na acumulação da riqueza nas mãos de poucos, um sistema que torna tudo, inclusive a natureza, uma mercadoria passível de ser negociada e que, portanto, coloca, sim, em risco a possibilidade de continuidade de vida na Terra. O que a gente precisa pensar se a gente quer pensar no mundo do trabalho pós-pandemia, que tipo de sociedade que a gente quer viver e como caminhar para ela. Porque nesse modelo de sociedade em que nós estamos, e que não é resultado da pandemia, isso é muito importante também que fique claro, nós não estamos no Brasil vivendo uma crise aguda, econômica e sanitária, porque existe uma doença nova que não sabemos bem como enfrentar. Nós estamos vivendo uma crise dessa natureza e profundidade, porque, na verdade, nossas escolhas políticas ao longo das últimas décadas, ou talvez sempre na história do Brasil, foram feitas beneficiando um grupo muito pequeno de pessoas em detrimento das possibilidades de vida digna da maioria absoluta da população brasileira. Então, o que a gente precisa pensar em primeiro lugar, esse modelo de sociedade não nos serve.
Foi preciso uma pandemia para nos mostrar que há um esgotamento insuperável desse modelo de trocas, que reduz tudo à condição de mercadoria e que faz da maioria da população pessoas que vivem apenas para trocar trabalho por dinheiro. E a percepção disso, aí sim, nos convoca com urgência a mudar nossas práticas, seja nossas práticas mais elementares até aquelas mais profundas práticas de vivência, como sujeitos, como cidadãs e cidadãos, como mãe, pai, irmã, amigo, como trabalhador, como empregador. E, portanto, isso significa assumir alguns caminhos que nos habilitem a construir esse modelo diferente. Então, quando eu penso no mundo do trabalho, hoje, e não só pós-pandemia, Renê, o que eu penso é na necessidade de que a gente estabeleça algumas práticas que nos habilitem a mudar radicalmente a forma de sociedade que a gente viva, para que a gente não viva mais num mundo do trabalho obrigatório como é esse em que a gente está hoje. E que práticas são essas? De uma forma mais ampla, nós precisamos levar a sério a Constituição. Veja que isso não é nada revolucionário. Nós temos uma Constituição de 88 que fala em taxação de grandes fortunas. Nós temos uma Constituição de 88 que impõe a necessidade de uma reforma agrária que o Brasil nunca fez. Nunca fez. Não é esse governo que aposta na violência, que aposta em práticas genocidas de políticas públicas, que não fez uma reforma agrária. Nenhum dos governos fez. Nenhum dos governos taxou grandes fortunas. Nenhum dos governos apostou em educação pública de qualidade e em saúde pública, ao invés de dar dinheiro para institutos privados de saúde e institutos privados de educação. Então, me parece que o primeiro elemento essencial para nós realmente construirmos um caminho que nos habilite a viver numa sociedade diferente dessa que nós estamos hoje é levar a sério a ordem constitucional. Levar a sério a ordem constitucional, para além disso que eu já falei, é também levar a sério os direitos sociais. Afinal de contas, houve uma mudança radical na retórica, no discurso oficial do Estado brasileiro, quando ele coloca os direitos sociais no título dos direitos e garantias fundamentais. Isso não é pouco. A gente tem lá uma Constituição que diz que a nossa ordem econômica, inclusive, está fundada nos ditames da justiça social e que traz os direitos sociais para fundamento do Estado. E o que isso significa em termos de direito do trabalho, que é a minha área? Significa, por exemplo, perceber a gravidade da despedida. Nós banalizamos, eu estava agora há pouco num grupo de estudos falando exatamente sobre isso, nós banalizamos a despedida como se fosse simplesmente um término de contrato. É preciso discutir seriamente e alterar essa lógica e compreender que cada vez que alguém perde emprego numa sociedade capitalista, a pessoa está perdendo possibilidade de condição de sobrevivência digna. Nós precisamos mudar o nosso olhar em relação à jornada. Afinal de contas, a gente tem uma ordem constitucional que diz que o máximo de trabalho por dia no Brasil é de 8 horas. E eu desafio, Renê, quem está nos assistindo a encontrar uma pessoa hoje que trabalhe apenas 8 horas por dia. E trabalhar 8 horas por dia já é algo que deveria ser impensável numa sociedade que tem tecnologia e força de trabalho excedente que nos permite discutir redução dessa jornada. Ao invés disso, o que nós temos é uma alteração legislativa, que já foi mencionada pela Lucy, que permite trabalho, inclusive, por 12 horas sem intervalo, né? Ela está lá no 59A da CLT, a possibilidade de, por acordo individual, ajustar um salário que compensa 8 horas de vida, mas entregar 12, sem sequer ter um intervalo para repouso e alimentação, o que causa adoecimento. E nós temos práticas, como a prática do teletrabalho, que fazem com que as pessoas permaneçam trabalhando o tempo inteiro. Então, e vejam, diante da pandemia, em vez de nós pensarmos formas através das quais as pessoas pudessem trabalhar menos e ter mais qualidade de vida para que viver em sociedade vale a pena, o que nós fizemos foi apostar de imediato e fazendo com que as pessoas tivessem que assumir esse ônus goela abaixo no teletrabalho, sem qualquer fiscalização sobre o tempo dedicado a esse trabalho. O que faz com que, e a Lucy também falou disso na exposição dela, com que as mulheres, por exemplo, estejam extremamente oneradas, porque precisam dar conta do trabalho de cuidado no âmbito doméstico e do trabalho que invade as suas residências, porque é feito através de meios telemáticos. Nós precisamos falar sobre isso e mudar essa lógica, compreender que ter tempo de vida fora do trabalho é uma necessidade de sobrevivência da raça humana. Porque numa sociedade como a brasileira, em que as pessoas estão trabalhando 12 ou mais horas por dia, e que, portanto, elas estão dedicando praticamente todo o seu tempo
todo o tempo em que estão acordadas, à troca de trabalho por capital, a esse trabalho obrigatório, é uma sociedade de pessoas que não tem tempo para todo o resto, que não vai conseguir parar para estudar, que não vai conseguir parar para pensar criticamente sobre o que está sendo feito com o nosso país, sobre o porquê das nossas escolhas, por exemplo, políticas, sobre o porquê da nossa apatia diante de determinadas violências estruturais que nos agridem cotidianamente. Para isso, nós precisamos tempo. E é tempo que nos falta se nós simplesmente naturalizamos a exploração do trabalho por 8 horas, por 12 horas ou por mais horas por dia, sem que isso seja sequer problematizado. Então, é preciso levar a sério a ordem constitucional também nesse aspecto. E é preciso levar a sério a ordem constitucional quando estabelece um direito fundamental ao vínculo de emprego. Está lá no inciso 1 do artigo 7º. Todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros têm direito fundamental à relação de emprego. Então, se eu trabalho através de um aplicativo, se eu trabalho em vários locais ao mesmo tempo, se eu dirijo um veículo, não importa. Toda vez que eu vendo força de trabalho para um empreendimento que se apropria do lucro dessa força de trabalho, o que se tem ali é um vínculo de emprego. Nós precisamos ter a coragem de discutir e de reconhecer isso. Porque o que nós estamos fazendo no Brasil, e também não é de hoje, é há muito tempo, é deixar partes inteiras da classe trabalhadora completamente à margem da proteção trabalhista. Nós estamos reproduzindo um discurso através do qual, por exemplo, as mulheres que trabalham em ambientes de estética não têm direito a vínculo de emprego. Os motoristas por aplicativo não têm direito a vínculo de emprego. Os entregadores não têm direito a vínculo de emprego. E nós, do mundo do trabalho, e nós, os bem-intencionados, que queremos que haja direito do trabalho e que queremos viver numa sociedade melhor, muitas vezes nos perdemos na tentativa de criar novas teorias ou de criar novas legislações. Então vamos criar uma legislação que diga quais são os direitos dos entregadores. Por quê? Nós já não temos a CLT? Na definição de empregado e empregador já não entra com perfeição a hipótese de quem entrega comida ou remédio na porta da nossa casa e, com isso, vende a sua força de trabalho em favor de uma empresa que lucra com esse trabalho, porque nos vende essa entrega na porta da nossa casa? Qual é o nosso receio? Ou qual é o déficit que nos faz não conseguir perceber que o que nós estamos fazendo ao apostar supostamente numa novidade legislativa ou doutrinária, criar uma nova forma de subordinação, é simplesmente negar uma ordem constitucional que não está ali por acaso, que é fruto de uma história de luta e de um compromisso social de viver numa sociedade que tenha uma condição de vida um pouco melhor para a maioria das pessoas. Então, está mais do que na hora de tirar a Constituição de 88 do papel. E compreender que não vale a pena viver numa sociedade, Renê, se todas as pessoas que nela vivem não tiverem acesso a uma alimentação decente, adequada, aos remédios necessários para viverem com saúde, a uma moradia adequada. Eu tenho dito isso e repito, eu moro no sul do Brasil, nós enfrentamos esse ano um inverno mais rigoroso do que aquele dos últimos anos, e não é possível que a gente naturalize que vivemos em uma sociedade em que existe cada vez mais pessoas morando nas ruas e sem possibilidade sequer de se abrigar desse frio e dessa chuva para poder sobreviver como um ser humano, e, portanto, com o mínimo de decência. Então, me parece que esse mundo que nós precisamos construir, mundo do trabalho, mundo da vida, não é necessariamente um mundo pós-pandemia, mas é um mundo que precisa ser construído desde agora, sob a perspectiva de que aquilo que nós temos não nos serve mais e de que essas mudanças estruturais que são urgentes e necessárias, porque nós estamos flertando com a possibilidade de inviabilizar a vida humana na Terra, é com isso que nós estamos flertando, e é isso que a Covid-19 vem nos mostrar. Essa mudança estrutural passa por algumas alterações que não são tão difíceis de serem feitas, que não são nada revolucionárias e que dependem de um compromisso efetivo com os direitos sociais e, em especial, com o direito do trabalho. É isso, eu agradeço muito a possibilidade de ter estado aqui com vocês nesse debate, estou à disposição para as perguntas que vierem depois e para continuar conversando. Muito obrigado, Valdete, também brilhante, fiquei super animada de ouvir essa mesma tenacidade, essas crenças e, sobretudo, o resgate de algo que já temos. Você fez muita referência à nossa Constituição de 88. Eu não sou um especialista na área do direito, aliás, a minha extração profissional é outra, eu sou médico,
mas tenho lido muito a nossa Constituição. Quando eu releio, você mencionou sobre a questão da importância do trabalho previsto, estabelecido na Constituição como sendo o primado do trabalho, como o meio de justiça social para alcançar a equidade, a justiça social, o bem-estar social. O único meio é o trabalho. E nós estamos numa sociedade que não tem trabalho, ou que furtou o trabalho dos seus cidadãos, não tem como alcançar a justiça social, promover a justiça social e o acesso à vida, que também pela saúde sabemos que o trabalho decente, trabalho digno é um determinante de saúde, e a falta dele ou o trabalho precário se tornam determinantes de adoecimento e de morte. Muito obrigado pela sua brilhante participação nessa mesa. Nós vamos depois voltar a falar de novo. Eu queria, nesse momento, também reiterar aos que estão participando que poderão enviar suas perguntas, suas questões para o e-mail iearesponde@usp.br. E passaria a palavra agora ao nosso convidado também, José Reginaldo Inácio, que eu tenho muito gosto de trabalhar com ele também na Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores. José Reginaldo tem a sua formação profissional original como pedagogo e tem um mestrado, doutorado, pós-doutorado, e queria justamente, é doutor em Serviço Social pela Unesp de Franca, é mestre em Filosofia pela PUC de Campinas, é pesquisador junto ao grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas Trabalho, Questão Social e América Latina da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, Reginaldo ele escreveu, aliás, está escrito está secretário de Educação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, CNTI, e aqui na Frente Ampla representa o Observatório Sindical Claude-Smith Riani, e tem experiência na área da educação, com especial dedicação à formação classista, sindical e mundo do trabalho, na área da filosofia, ênfase em ética, política, sociedade e em serviço social, com ênfase na questão social, da relação capital-trabalho, sindicalismo, saúde, segurança e ambiente de trabalho. Eu passei a conhecer o Reginaldo até no contexto da Frente Ampla há relativamente pouco tempo, mas até lamento que eu não o conhecesse há mais tempo, porque quando o conheci, fiquei realmente super, como é que eu vou dizer, ele vai entender que eu fiquei muito apaixonado pela sua trajetória e pela sua militância, pela sua qualificação. Todas as vezes que ouço você ou peço que você nos represente, você faz com muito brilho, muita autenticidade, muita representatividade dos trabalhadores, do sindicalismo. Muito bem-vindo, Reginaldo. Você terá também agora seus 20 minutos ou até 20 minutos para fazer essa primeira rodada. São 5:05 até 5:15. Nós vamos, então, completar essa rodada para depois passar para os debates. Muito bem-vindo, Reginaldo. Reginaldo está em Brasília. A professora Lucy está aqui em Santo André. A Valdete está em Porto Alegre. Eu estou em São Paulo. Aqui a riqueza, justamente, desse momento adverso, mas que possibilitou esta conferência com diferentes pontos geográficos no Brasil, esse evento. Muito obrigado, Reginaldo. A palavra é sua. Agradecido, Renê. Queria saudar também a Valdete, também a Lucy. E, de certa maneira, lembrar aqui que a gente precisa ter uma compreensão do papel que a gente exerce, mas, fundamentalmente, lembrar sempre no nome das pessoas, e isso eu acho que é um elemento importante. E a minha origem eu costumo anunciar como sindicalista e eletricitário, né? Consequentemente, uma carreira que pude fazer foi, depois de um bom tempo de trabalho, né? Voltei, retomei os estudos depois de 30 anos de idade, né? Eu gosto sempre de dizer isso para poder, de repente, demarcar também alguns cacuetes e alguns vícios de linguagem carregados pela trajetória muito mais de operário do que de intelectual. É importante a gente lembrar disso.
Mas eu queria aqui começar, primeiro que algumas construções de fala que eu havia pensado aqui já foram muito bem apresentados, né? E aí é fundamental a gente não perder de vista que tanto a Lucy quanto a Valdete, ela já traz em si um conjunto muito especial de informações do conjunto da classe trabalhadora, e eu queria me dedicar aqui a falar um pouco da construção da representação coletiva do trabalhador, né? Mas sem antes dizer do momento, né? O momento que a gente vive, o hoje, ele é muito significativo. Como diria Alain Badiou, ele comenta que o hoje, a realidade, ela costuma ser impositiva, ela exige que a sociedade aceite certas imposições. Isso é muito ruim, né? A gente vive um momento muito difícil, de insegurança e incerteza ao mesmo tempo, e que dificilmente a gente pensa na utopia. A sociedade, ela pensa muito mais na distopia, naquele mundo que será pior do que o atual, né? Então, a gente vive um momento muito complicado. A dimensão do nosso presente, ela faz com que a gente tenha uma percepção de uma promessa de futuro cheio de ameaça, né? A Valdete fez a colocação da questão ambiental, e a questão ambiental é em sua totalidade, né? Todos os ambientes, o ambiente enquanto o meio ambiente na sua essência, né? A natureza em si, mas o ambiente do trabalho, o ambiente social, todo ele hoje ele é carregado de uma possibilidade e ameaças que assustam a sociedade. Por isso que o presente hoje ele coloca para nós um cenário de distopia, né? Um cenário que o que a gente enxerga são catástrofes das quais, em boa medida, o conjunto do Estado aí operante, que é um modelo de Estado capitalista, ele provocou, e cabe a nós, nesse momento, compreender essa lógica do Estado falhado, que tão bem foi citado historicamente, relembrou disso, Boaventura, ele disse isso, que essa lógica do Estado falhado tem provocado em nós uma aceitação de uma nova realidade, né, de um presentismo, como colocado pelo Hartog, muito negativo, né? Essa lógica do Estado falhado impõe para o conjunto da sociedade, especial para o Brasil hoje, de um processo de que o Estado não dá conta, o governo atual, quem estando gerindo, de certa maneira, né, o Estado brasileiro está na gestão do país, não dá conta. O modelo de Estado que aí está diz que, para poder dar conta disso, é preciso que o capital assuma a governança do país, né? É numa lógica totalmente inversa, no momento em que a gente opera no sentido de proteger a sociedade, que é preciso criar uma sustentação do Estado para que a sociedade dê conta de superar esse estado em que se encontra. A gente enxerga atualmente que o governo aponta para um sentido inverso, né? No momento que a sociedade mais vai necessitar da presença do Estado para lhe assistir, o Estado nega o seu papel aqui no Brasil, né? No momento em que a gente não pode pensar num serviço público que não seja um serviço público de qualidade, há um desmonte, praticamente desde 2016, um desmonte das políticas públicas de modo continuado, né? A gente percebe, já foi citado também, né? Tanto a Lucy quanto a Valdete já citou esse quadro aí degenerativo, de desproteção social da sociedade, e a gente vê muito isso, muito patente, na própria lógica desse Estado, né? Na própria lógica desse governo. A gente não pode imaginar mais o papel das instituições dentro dessa lógica, sem pensar que existe uma crise, que é uma crise como se fosse um programa, aquilo que o Darcy Ribeiro falava em relação à educação, né? Não existe uma crise na educação, a crise é um programa do processo de educação. A gente hoje, no Brasil, a gente tem que dizer que não existe uma crise econômica, que não existe uma crise das instituições, que não existe uma crise instalada do ponto de vista econômico. Tudo isso é um programa para poder intensificar e fazer uma reestruturação do papel do Estado, né? E dentro desta lógica, onde fica o papel das estruturas que representam a sociedade? Qual é a função, o papel dos partidos políticos, mas, sobretudo, das organizações sociais populares, né? A gente tem que lembrar isso, que são as organizações sociais populares, que atendem a população, dentre as quais a principal delas é o movimento sindical,
né? Qual é, de fato, o papel real do movimento sindical, né? E a gente, nesse sentido, acompanha uma crítica muito feita, e aí o Rancière ele vai fazer, o Jacques Rancière ele vai falar disso quando vai pensar bastante sobre o debate, como sair do ódio do momento presente. Ele vai dizer exatamente isso: a gente precisa recuperar as subjetivações coletivas, né? Valorizar o papel central do que é essa subjetivação coletiva. É importante observar o movimento operário, como ele se dava. Antes existia essas grandes subjetivações coletivas, havia-se uma legitimidade, não só a legalização, o fato de estar na Constituição ou estar nas leis, mas sim uma legitimidade no papel das instituições, né? Não se misturava o poder do movimento sindical e dos movimentos populares naquilo que a gente chama e acompanha Castro quando ele diz que vivemos uma lógica em que as instituições que estão fazendo parte da democracia representativa, elas não atuam mais como contrapoder, elas começam a fazer parte do poder instituído, elas não vão para a disputa nesses espaços pensando em fazer o contrapoder, ou seja, denunciar a arbitrariedade que está colocada no Estado, mas querem fazer parte desse conjunto, né? E aí é muito complicado para nós que esse processo é um processo que retira a identidade da representação de classe, né? Então a gente precisa recuperar isto de modo bastante sustentado, para que a gente não perceba o real sentido de que uma lei instituída nesse governo, logo nos seus primeiros atos, com a medida provisória 870, eu não lembro o número da lei, em que acaba com o Ministério do Trabalho e acaba com o Ministério da Previdência, né? Então, essa medida provisória, a lei é 3.844, 2019, nesse instante, simbolicamente, a gente percebe que esse governo não quer diálogo com a classe trabalhadora, muito pelo contrário, né? Então, o grande regramento, e a gente vai perceber isso de modo muito sustentado, quando a Lucy comentou sobre a lógica de você não mais pensar coletivamente no momento que é mais necessário o agrupamento, né? Esse sentido da subjetivação coletiva prevalecer na relação capital-trabalho, a gente assiste um desmonte desse coletivo, né? Você não pensa, você não incorpora o sentido, a inteligência das pessoas coletivamente, operando para que consiga fazer as transformações da realidade social, né? A transformação da realidade social naquele sentido amplo, aquilo que não se altera por efeito de desejo, né? A realidade social precisa, para além do desejo, não tem como o movimento sindical ser substituído, por exemplo, por segmentos religiosos, né? Não tem como, no momento da pandemia, a ação sindical não ter uma incorporação de essencialidade tal qual se deu às atividades religiosas, né? Como se a gente estivesse, nesse momento, operando numa outra lógica, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão, né? Essa compreensão. Nesse momento, o movimento sindical ele opera no sentido de que, ao mesmo tempo que quer romper com as amarras do Estado, né? Ele é dependente das amarras do Estado, né? É preciso a gente fazer essa ruptura e essa legalização da classe operária, muito bem falada por Helderman, na legalização da classe operária. A gente percebe que há uma necessidade de ruptura, né? Historicamente, a gente pode dizer, né? E pode dizer com muita clareza, o sentido originário. Houveram transformações muito grandes na relação capital-trabalho desde a origem do movimento sindical, mas o principal alterou. A injustiça diminuiu, a desigualdade diminuiu, a insalubridade diminuiu, a periculosidade diminuiu. Esses elementos fundantes que fizeram com que a injustiça fosse tão extremada a ponto de mover o coletivo, isso não deixou de existir, isso se intensificou, né? As velhas novas formas de explorar a classe trabalhadora estão aí, né? A gente comentava, passamos por um momento novo em que a intensificação da formalização da informalidade pode sinalizar com uma nova possibilidade. Mas será que essa nova possibilidade é exatamente aquilo que é a preocupação da Valdete, quando ela coloca
quando a gente começa a ter um discurso que a gente precisa ampliar o conjunto de representações no sentido ampliado para que a gente possa, de fato, olhar o conjunto da classe trabalhadora, né? Essa preocupação, por exemplo, muito vigente na sociedade, muito apropriada pelo capital, e também acadêmicos apropriam desse número para fazer críticas ao movimento sindical, o judiciário também apropria, o ente político apropria, a mídia apropria, que é a questão da filiação sindical, que no mês passado a medição colocou em 11,2%. Qual é a relevância disso para legitimar o papel do sindicato nesse momento da história? É importante isto? Ou é um elemento desconstrutor do papel que legitima a ação sindical, né? Temos que perguntar, a filiação sindical realmente legitima o processo da ação ou não, né? Quando a gente confere o sindicalismo formal, o sindicalismo em sua essência, nós temos que lembrar que o sindicalismo formal, nesse modelo existente hoje, ele representa só 30% da classe trabalhadora, né? E quando ele representa só 30%, nós estamos falando que esse 11,2% é 11,2% desse 30% da classe trabalhadora. Esta é a relevância? Ou a filiação sindical atende exatamente ao discurso de quem critica e tenta desqualificar o papel do movimento sindical, né? Então, a gente precisa, nesta hora, ter muito esse cuidado para a gente não se perder e fazer uma confusão de buscar na política instituída, sobretudo no processo legislativo, os elementos que, de certa maneira, ao invés de nos dar a possibilidade de autonomia, nos confere uma independência, mas uma independência que nos isola, né? A independência instituída não pode ser a independência que nos isola. Nós temos que pensar uma independência, mas que nos confira autonomia para que a gente possa, sim, fazer as nossas escolhas, pensar no que possa fazer para a classe trabalhadora, independente de estar legitimado pela legalidade. A gente já percebeu que, nesse modelo de política instituído desde Temer, o que aconteceu foi o seguinte: como o Estado brasileiro não pode retirar a legalidade da ação sindical por ferir um processo da democracia instituída no Estado capitalista, mantém a legalidade, mas tira toda a sua legitimidade. Você retira a autonomia da Assembleia do movimento sindical, você retira a autonomia da negociação coletiva, impõe a negociação individual, você altera os pressupostos da possibilidade da negociação, retirando a jornada de trabalho como referente negocial coletivo. Você impõe um regramento novo, impondo uma realidade de classe trabalhadora que existia no século XIX. São jornadas de trabalho que nós superamos na história no século XIX. Né? Então, quando há esta preocupação, e a gente tem que ter essa preocupação, e temos que buscar elementos que construa a possibilidade de um diálogo real, de presença da classe trabalhadora, mas um pouco no sentido de que a legislação instituída e as regras que a gente possa oferecer para o conjunto da classe trabalhadora, pensando uma alternativa para o futuro, né, imaginar que a concepção com aquelas máximas proibitivas, né, aquilo que a gente pode dizer, e Agnes Heller falava disso, não escolha normas que não podem ser tornadas públicas, né? Não escolha normas cuja observância envolve, em princípio, o uso de outras pessoas como simples meio, né? Usar as pessoas para isso, né? Nós estamos vendo aí a questão do trabalho com aplicativo, entregadores de aplicativo, estão tentando se dar voz para o trabalhador de aplicativo ou está tentando, na realidade, criar uma amarra ou um limite para a voz do entregador de aplicativo, né? Precisamos observar, esse trabalhador é o trabalhador que sempre fica do lado de fora das instituições e dos espaços instituídos. É um trabalhador que, de certa maneira, ao se conceder a voz para ele, não é para retirá-lo desse estado de injustiça, mas sim, de certa forma, é para mantê-lo nesse estado, porém de modo legalizado. Quer dizer, como assim? Como que a gente vai pensar algo que possa coordenar? Quando o movimento sindical está tentando buscar esse trabalhador para poder organizá-lo, nós temos que ter o cuidado que o sentido da organização não seja a retirada de voz desse trabalhador,
né? Esse trabalhador, tem muita gente dizendo que esse trabalhador está sinalizando a recuperação da consciência do pertencimento de classe. Mas será que é essa consciência? Ou será que é uma desconsciência do papel das classes trabalhadoras enquanto ser com proteção social efetiva, né? Então, temos que ter essa preocupação, né? Quando a norma ela usa as pessoas como meio, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Está correndo dentro, né? O governo atual está, de modo acelerado, querendo criar uma normatização para esse trabalhador. Mas esse governo criar uma normatização para esse trabalhador, será que será uma normatização que vai conferir proteção social e segurança para esse trabalhador? Ou será que vai mantê-lo no estado que ele se encontra, porém ilegalizado, né? Então, a gente vai ter que pensar um pouco isso, né? Essa não escolha de normas, onde nem todo mundo é livre para escolher, é muito difícil, né? Você cria um espaço muito complicado, mas a gente precisa imaginar que precisamos recuperar o nosso papel de contrapoder, enquanto entidade que representa a sociedade, representa a classe trabalhadora, representa eleitorado. Partido não é poder, partido é para discutir, apartar o poder instituído. E hoje os partidos, de uma maneira ou de outra, se tornaram tão iguais que a gente não consegue distinguir mais, né, a posição. E é preciso que nós, através das discussões, percebamos que a legislação, quando ela é criada, é uma justiça instituída. Se ela é uma justiça instituída, ela tem parte. E esta parte nunca é o conjunto da classe trabalhadora. Nós temos que ter essa consciência para poder avançar nesse processo, que esse modelo político instituído no Congresso Nacional, ele, em sua maior parte, ele representa a minoria da sociedade, e essa minoria é conservadora e rica, ela não representa o povo, né? Então, é preciso, até para fechar aqui a fala, talvez o grande elemento fundante é ter a compreensão que a solidariedade real ela envolve risco, né? A solidariedade envolve risco. O pressuposto de início, tanto do movimento sindical quanto da história dos partidos, era a subversão à ordem estabelecida. A Valdete sofreu aí, né, com uma perseguição instituída por esse modelo de governo, tentando calar a sua voz. O movimento sindical não pode calar a sua voz. Se o Estado instituído, se a lei instituída provoca injustiça e desigualdade, a desobediência a ela é um dever do movimento sindical, é um dever de quem opera no espaço da justiça. Então, a gente precisa recuperar esse sentido da subversão à ordem estabelecida, que é originário da estrutura do movimento sindical, né? Não temos que seguir nada que discipline. A disciplina na ação sindical é uma ruptura com o poder político instituído, né? Temos que ter isso como compreensão. Mas vamos deixar um pouco para o debate, Renê. Obrigado. Obrigado, Reginaldo, por sua contribuição muito lúcida, muito erudita e importante nesse debate. Agradeço muito. Nós recebemos até o momento, nesse momento registrado aqui comigo, pelo menos temos uma pergunta, e depois eu vou talvez acrescentar mais algumas, mas queria agradecer aos que enviaram, dizer que ainda está aberto para recebermos perguntas pelo IEA Responde, e eu vou ler essa pergunta, embora ela tenha sido direcionada para a palestrante Valdete. Como temos esta pergunta apenas uma, eu vou deixá-la para que todos respondam, se desejarem. Quem enviou foi a Christian Leal. A Christian Leal está em Salvador e ela é membro do nosso grupo de estudos sobre os impactos das novas morfologias do trabalho sobre a vida e a saúde dos trabalhadores aí no EA, ou aqui no EA. E Christian vive e trabalha em Salvador, mas pertence ao grupo do EA aqui em São Paulo. Eu vou ler a pergunta, eu vou ler o texto que ela enviou e vou pedir que... Ele é direcionado a Valdete, mas quem quiser responder e comentar, talvez, o que Valdete vai responder, pode fazer. A pergunta é: parabenizo os organizadores e palestrantes pelo excelente webinar. Pergunta: como pensar na utopia de um novo mundo onde o trabalho seja dignificante,
com a atual situação política do Brasil? Por onde começar para não substituirmos a utopia pela distopia? Uma pergunta e uma exclamação. Cumprimento a todos. Como pensar na utopia de um novo mundo onde o trabalho seja dignificante com a atual situação política do Brasil? Por onde começar? Valdete. Que pergunta, né? É então, pergunta em primeiro lugar, complicada, eu acho que é complicado. Eu acho que isso passa por a gente primeiro compreender por que fizemos essa escolha, né? Porque se hoje nós estamos num quadro, como diz a pergunta, político complicado, é porque, de algum modo, nós o escolhemos, e não escolhemos apenas na eleição de 2018, o escolhemos ao longo de muitos anos, inclusive com nossas práticas cotidianas de naturalizar a violência estrutural da troca entre trabalho e capital e das práticas das relações de trabalho. Então, me parece que a primeira é uma coisa quase psicanalítica, né? A primeira coisa importante para a gente poder enfrentar é reconhecer que nós tivemos, inclusive, uma participação, ainda que não deliberada, enfim, mas nesse processo que nos traz até o que nós temos hoje no Brasil. A segunda questão que me parece importante é entender que não há um trabalho que seja edificante ou realizador do sujeito dentro dessa lógica de sociedade. Não há. Então, assim, o horizonte máximo do direito do trabalho, que é fazer valer os direitos trabalhistas, não é suficiente para a gente ter um convívio social em que trabalhar seja realmente um modo de realização, de deixar suas marcas no mundo, enfim, de felicidade para quem vive hoje, né, na sociedade que nós temos. Porque o fato de termos uma sociedade de trabalho obrigatório torna esse trabalho necessariamente penoso. Eu sempre digo, né, Renê, mesmo aqueles que fazem o que gostam, aquela pequena parcela de pessoas que tem a condição de fazer o que gosta de fazer, não faz na intensidade que gostaria. Porque para poder ter o dinheiro suficiente para a troca que lhe permita viver com condições materiais adequadas de vida, acaba sempre entregando muito mais tempo de vida do que gostaria e, com isso, deixando de fazer outras coisas. Então, me parece que ter essa consciência também do limite do direito, né, da realização dos direitos sociais e da necessidade de alterar a estrutura da sociedade em que nós vivemos é um outro pressuposto importante para a gente poder fazer esse enfrentamento. E aí, como fazer o enfrentamento é mais ou menos o que eu tentei dizer antes, mas que o José Reginaldo também falou, que a Lucy também colocou na exposição dela. Nós temos caminhos para isso, né? E os caminhos passam por uma mudança que é, em larga medida, cultural da forma como a gente encara e exerce, por exemplo, o direito do trabalho, ou, por exemplo, a capacidade de luta coletiva através dos sindicatos. Quer dizer, a gente precisa compreender que a luta coletiva dos sindicatos, que é uma luta que é sempre política, que é sempre tendente a questionar essa forma de convívio social, é fundamental desde que a gente não perca do horizonte essa necessidade. A gente precisa mudar a forma como nós nos relacionamos socialmente. Alimento não pode ser comprado. Não pode ter alguém com muita quantidade de riqueza e terra e outras pessoas sem terem onde morar. Quer dizer, isso precisa ser alterado de algum modo. O caminho para isso é exatamente esse uso tático do direito e que se dá, sobretudo, através da luta coletiva. E por isso que o papel dos sindicatos, eu concordo, eu gostei muito da fala do José Reginaldo, o papel dos sindicatos é essencial nesse contexto. É por aí, a gente precisa... E aí, quando ela fala na pergunta dela sobre utopia, né, Renê? Utopia não é o irrealizável, não é o impossível. Utopia é aquele horizonte em que a gente acredita que pode chegar. E a gente precisa acreditar que pode chegar no modelo. Perfeito. Congelou ou terminou? Desculpa, acho que congelou um pouquinho, né? Valdete, acho que congelou. Está muito frio aí. Acho que congelou um pouquinho a transmissão, mas eu vou, nesse momento, pedir os comentários também da Lucy sobre a pergunta da... Desculpa, Valdete, que deu uma paradinha. Eu acho que falhou aqui a minha internet, mas depois voltou. Eu falei que congelou, achei que fosse muito frio aí em Porto Alegre. Mas está por aí. Tá bom. Você terminou ou você quer acrescentar? É que eu não sei eu não sei onde eu parei. Eu achei que eu tinha terminado, mas eu não sei em que momento congelou. Mas acho que dá para passar para a Lucy e para o José Reginaldo. Tá bem. Depois nós vamos dar uma rodada de novo. Obrigado, Valdete.
Depois eu tenho uma perguntinha para você. Eu vou lhe perguntar daqui um pouquinho, tá? Até por uma curiosidade minha crônica. Se esse título, esse tema, eu sei que você já discutiu isso em outros lugares. Se você falou em direito do trabalho, é direito do trabalho mesmo? A pergunta é essa, é uma provocação, mas eu vou passar primeiro para a Lucy. E eu digo, Valdete, o tema, a área, o campo, a disciplina, a matéria, se é direito do trabalho. A pergunta, a Lucia, a pergunta da Christian, Valdete respondeu, você gostaria de acrescentar ou fazer a sua reflexão sobre ela? É difícil acrescentar, né? Porque eu concordo com tudo que a Valdete falou, né? A gente tem que pensar em como esse processo foi se construindo, né? É muito interessante quando a gente, por exemplo, a gente tem um marco importante de precarização do trabalho no país, que é a Contra-Reforma de 2017. Mas quem estuda trabalho sabe que as mudanças significativas na legislação trabalhista vêm lá de trás. Nos anos 90, foram introduzidas uma série de mudanças que flexibilizavam o trabalho e que, muitas vezes, alguns setores de esquerda inclusive apoiaram, né? E colocaram como algo vantajoso, né? Então, a gente tem um monte de contradições aí nesse período que foram sendo construídas e que, de alguma forma, há uma responsabilidade nessa situação que está colocada agora. O que não quer dizer que a gente não tenha que se voltar contra essa situação e lutar contra ela, né? Uma coisa não, o importante é avaliar o que aconteceu para que se construísse isso, né? Mas isso não nos tira o direito de lutar contra o que está aí, ao nos darmos conta do tamanho do dano que termos o que temos hoje à frente do país, né? E a outra coisa que o Valdete colocou, que eu acho que é muito comum, o professor universitário ele tem muito disso, por exemplo, principalmente os de universidade pública, né? De sempre que questionado sobre o seu trabalho, no geral, os setores que têm trabalho intelectual dizendo que gostam do que fazem. E é verdade, a gente gosta do que faz, né? Mas o limite do gostar do que faz é esse limite em que o fazer vira um fardo, né? Vira uma sobrecarga, vira um dispositivo de adoecimento, né? de penosidade para a vida da gente. E isso tem acometido o conjunto da classe trabalhadora, né? Dos juízes ao operário, do entregador de aplicativo ao engenheiro, enfim, de formas distintas, evidentemente, com gradações diferenciadas, com peculiaridades, mas a precarização, até por conta de ser algo estrutural, né, ela atinge a todos e todas. Obrigado, Lucy. Reginaldo, gostaria de comentar a pergunta da Christian ou o que ouvimos agora da Valdete e da Lucy? Eu acho que o principal, eu penso que o conceito de trabalho em Marx, ele responde bastante isso. Eu acho que tanto a Lucy quanto a Valdete acaba que incorpora esse sentido do conceito de trabalho, né? O trabalho como aquele que altera a natureza, que ao alterar a natureza, ele altera a sociedade, quando altera a sociedade, altera o próprio indivíduo, que faz as outras alterações, né? Então, o trabalho nosso, quando ele é exercido e a gente não percebe a existência da mudança do sujeito que o exerce, né, se torna muito difícil, né? A construção de um trabalho, o objeto construído, o fazer, a produção, o serviço executado, tudo isso traz um componente de transformação real de um processo, né, que começa a natureza, né? E nós, eu costumo dizer para o movimento sindical, para os companheiros e camaradas do movimento sindical, para os trabalhadores, que o fundamental da percepção do trabalho do ente político é perceber se ele altera a natureza do trabalhador, né? Quando você exerce o seu papel constituinte, eu acho que ele é transformador, e o professor tem esse papel. O grande papel do professor não é só a transformação do conhecimento, mas a transformação do sujeito, né? Se no papel do professor, no seu exercício profissional, ou o papel do sindicalista, ou o papel do político, se ele não transformar a natureza do indivíduo, né, da pessoa, do trabalhador, não está cumprindo o seu papel. Então, ele é fundamental ter essa compreensão. Do contrário, a gente não coopera para a transformação da realidade.
a gente não confere possibilidade das pessoas pensarem em utopia, né? Ter uma utopia é algo que ele pode, sim, trabalhar e conseguir fazer transformações reais dentro da sociedade e da realidade instituída, né? Essa compreensão ela falta muito no processo de formação e consciência de classe, né? Não é à toa que, quando as universidades públicas operam de modo efetivo, e ela tem feito isso, as universidades federais, estaduais, as escolas públicas, as instituições do judiciário, no caso, os ministérios públicos, ou seja, todas as instituições que operam no sentido de transformação e denúncia da realidade estão sendo hoje perseguidos, né? Todas estão sendo perseguidas por esse governo, né? Não é à toa, porque o grande papel dessas instituições é a transformação do sujeito, é a transformação da sociedade, é a transformação real de quem o exerce, né? Então, é fundamental perceber isso, para a gente não perder de vista a essência do que é o trabalho digno. O trabalho digno tem que ser percebido no indivíduo que o exerce a sua própria transformação, né? O dia seguinte do trabalho é um dia diferente, né? É importante ter a compreensão daquilo que é o rastro que fica na história, né? Lembrando aqui do Benjamin, a gente ter a compreensão que foi deixada uma pegada ontem, que esta pegada, ao ser revisitada, é um sujeito diferente que, de certa maneira, vai enxergar esta pegada de uma outra forma, né? Esse rastro vai ser outro, né? E a gente precisa ter essa compreensão. E dentro dessa nossa discussão, eu estava aqui, me permitam, um parágrafo aqui, né? O momento que a gente vive, ele tem essa dimensão, né? Aquele texto do Jean Baudrillard, em que pensa ele ser um crítico do marxismo, de nós marxistas, né? Mesmo assim, esse livro dele, A Transparência do Mal, Ensaio sobre os Fenômenos Extremos, tem um capítulo que ele vai falar da instituição dos direitos, em que ele vai dizer que o direito assume irresistivelmente essa curva maléfica que faz com que se assuma, se uma coisa é evidente, todo direito seja supérfluo, né? E a gente vive essa realidade hoje, a sociedade cobrando uma instituição de algumas questões e quando a gente opera, a gente vê o sentido errado. E se a reivindicação de direito for necessária, a coisa está perdida. O direito à água, ao ar, ao espaço, atesta a extinção progressiva de todos esses elementos. O direito de resposta indica a ausência de diálogo, né? Essa compreensão desta ordem instituída provoca que, quando se constrói um direito, o direito, na realidade, ele está dando adensamento de uma realidade que não será transformada, simplesmente regulada do jeito que se encontra. Isso é muito ruim para nós, né? Mas é um pouco desta compreensão da lógica instituída, René. Obrigado, Reinaldo. Nós estamos encaminhando para o final da nossa sessão, ainda temos alguns minutos, e também, se chegar, deu um apagão aqui na nossa comunicação também. Eu perdi, talvez, o chat, se tiver alguma atualização de perguntas, mas nesse ínterim eu vou... tem uma resposta já dizendo que não entraram outras perguntas. Eu só vou fazer a provocação amistosa e amigável para a minha compatriota. Eu sou gaúcho, embora esteja em São Paulo, sou gaúcho, e eu queria entender um pouquinho melhor. Eu sei que você domina o direito para além do direito do trabalho e tem críticas ao próprio enunciado do direito do trabalho. Conta para nós, para a gente encerrar a sessão com uma boa meditação, uma boa reflexão sua. Beleza, Renê, obrigada pela questão. Sim, porque, na verdade, o direito do trabalho está inscrito na própria lógica do direito, que o José Reginaldo estava falando, que de uma perspectiva marxista tem limites, né? Então, o direito, na verdade, aparece no contexto social como um instrumento de assimilação de uma determinada ordem social, de um determinado tipo de sociedade. E o direito do trabalho não foge a essa regra. Só que ele tem uma coisa muito linda, né, que é o que me apaixona no direito do trabalho, que, assim, mesmo que ele esteja inscrito nesta ordem, e nesse sentido o direito do trabalho acomoda tensões, veja, ele mantém o empregado como explorado, o empregador como aquele que explora, ele não altera a lógica da dominação
que está na ordem da sociedade capitalista, mas, ao mesmo tempo, ele, de alguma maneira, desvela essa dominação. Porque ele, ao conceder, não é a melhor palavra, né? Ao reconhecer que quem vive do trabalho precisa ter um conjunto mínimo de direitos para sobreviver com dignidade, demonstra que tem alguma coisa muito errada nessa fórmula de convívio social que autoriza trocar tempo de vida por capital como condição para sobreviver fisicamente. E aí, por exemplo, a Justiça do Trabalho, quando ela dá voz à classe trabalhadora lá na audiência, quando ela ouve a trabalhadora ou o trabalhador dizendo: fiquei lá até mais tarde, era insalubre o meu trabalho, minhas condições de trabalho eram assim, ela acaba colocando em pauta essa lógica de dominação que o direito disfarça. Então, por isso que eu digo, Renê, que devia ser direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Assim como o direito do consumidor assume claramente a que veio, né, que é dar essa possibilidade de voz às pessoas que estão em determinada relação de sujeição, como é a relação de consumo numa sociedade capitalista, também o direito do trabalho tinha que dizer que é direito dos trabalhadores e trabalhadoras, porque mesmo inscrito na ordem do capital, ele consegue dar esse espaço e permitir que a gente perceba, né, o que realmente acontece, a dominação que realmente existe e todo o assujeitamento que está por trás das fórmulas jurídicas que tentam nos convencer que somos todos livres e iguais, né, nessa sociedade de trocas em que a gente vive. É mais ou menos isso. Dava para falar bastante tempo sobre isso, mas um bom resumo é isso aí. Obrigado, gostei muito de ouvir. Eu talvez tivesse outras perguntas, mas vou guardar para outras ocasiões. Estamos trabalhando juntos e não vou agora explorar você, porque daqui a pouquinho tem que fazer uma palestra, uma conferência aí em Porto Alegre, que eu vou assistir daqui um pouquinho. Pessoal, os que estão participando, assistindo, nós tínhamos aqui uma estatística de quantos estavam acompanhando. Também abrimos para que viessem perguntas. Chegou a pergunta da Christian. Quero dar um retorno para vocês de que este evento de hoje ficará gravado, já está gravado, ficará disponível também no YouTube. O acesso do próprio site do IEA pode ser localizado na chamada Mediateca, onde existem, inclusive, os eventos anteriores e outras centenas de eventos, estão todos lá documentados pela época, pela data, pelo ano. E também no YouTube podem procurar, sempre buscando o IEA da USP. Então, esta reunião de hoje será multiplicada, certamente, pela busca e acesso de muita gente. Queria também aproveitar para dizer que daqui um mês, dia 14 de outubro, nós vamos ter um novo evento que estamos fazendo uma periodicidade mensal, sempre em torno da metade da semana, dessa segunda ou terceira semana, em torno do dia 15 de cada mês. No mês que vem vai ser dia 14, uma quarta-feira, às 16 horas. Ainda não definimos o tema, mas já vai ser na mesma linha que tem a ver com a temática desse grupo de estudo dentro do IA, que eu tenho a honra de coordenar e articular mesmo nessa pandemia, embora não mais presencialmente. E aproveitar nesse momento para dar a última rodada para que o ilustre convidado e as ilustres convidadas pudessem se expressar, se despedindo também dos que estão acompanhando até o momento, e também deixar como se fosse, eu não gosto de brincar, a última mensagem, porque dá uma ideia de que é a última, isso me assusta muito, mas a mensagem final nesta sessão de hoje, começando por Lucy, uma palavra de Lucy, uma palavra de Valdete, uma palavra de Reginaldo, e depois a bênção final. Pode começar? Já. Pode? Não, primeiro agradecer por estar nessa mesa com você, Renê, com o Valdete, com o Reginaldo. Foi um prazer. E eu acho que, não sei, essa mensagem final aí, eu diria que a gente tem uma tarefa grande de resistência e de um mundo a mudar, né? Me agradou muito o início da fala da Valdete, a fala inteira, mas eu destaco o início, onde ela fala da questão ambiental e de todas as questões que estão implicadas nessa lógica destrutiva, né, desse sistema,
que colocam em risco a sobrevivência da vida, né? Não só a vida humana, mas da vida de todas as espécies nesse planeta. Né? É assustador o que está acontecendo, né? Tanto das queimadas no Brasil, as queimadas que estão acontecendo nos Estados Unidos, e esse dizer que a própria pandemia, né? Existem inúmeras pesquisas já disponíveis e pessoas estudando isso, que demonstram o quanto a incidência de surtos virais tem a ver com desmatamento, né? E como isso está dado aí, é um sinal de alerta importante e, obviamente, isso tem que fazer parte da nossa pauta, né? Eu concordo também plenamente com a ideia de que nós não precisamos criar nenhum novo regime jurídico para o trabalho, né? A gente tem, né, todo um regime jurídico criado aí. O que a gente precisa fazer é fazer valer os direitos que estão previstos e ampliá-los, né? Porque parte deles nos foram roubados, né? Nos tiraram parte dos direitos que os trabalhadores e trabalhadoras conquistaram. Então, cabe a nós ampliar e cabe a nós, nessa luta, projetar um outro mundo, né? É isso. Obrigado, Lucy. Aproveito para lembrar que dia 19, nós estamos hoje no dia 16. No dia 19, daqui a 3 dias, é uma data emblemática importante de algo muito valioso, conquista também da Constituição de 88, que é o SUS. Serão 30 anos do sistema de criação da Lei 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, dia 19 de setembro deste ano, do ano 1990, e agora faremos 30 anos. E todos os ataques possíveis persistem, desde a emenda constitucional, que se tornou uma mudança, uma alteração da Constituição em relação, que congelou os gastos sociais, até outros ataques que vêm todos os dias. Hoje mesmo recebemos mais notícias de destruição no Ministério da Saúde, a propósito da lista de doenças relacionadas ao trabalho e a inclusão nela de doenças que as empresas mais atrasadas, aliás, é uma redundância de dizer, o empresariado geral reagiu de uma forma violenta e truculenta, e não só contra pessoas, mas contra ideias e contra avanços, e outra vez retrocedemos a 99 na lista que naquela época já nasceu com atraso. E de sorte que há que estar vigilantes também para que o que ainda sobreviveu, apesar do sucateamento, há que ser defendido. O SUS é um exemplo, sobretudo porque nós estamos agora nos 30 anos, daqui a 3 dias. Valdete, por favor. Muito bem, isso aí. Bom, eu quero agradecer muito, Renê, a possibilidade desse diálogo e ter aprendido, ouvindo a Lucy, ouvindo o José Reginaldo. Eu gostei muito realmente do nosso debate. Acho que momentos assim são importantes para a gente individualmente, né? Para a gente sobreviver ao terror psíquico desse momento presente e reforçar as nossas convicções, sabendo que existe tanta gente boa que está pensando também criticamente sobre as nossas escolhas individuais e coletivas e sobre como melhorar, como alterar a nossa realidade para que mais gente viva minimamente bem nesse modelo de sociedade e para que a gente possa construir um modelo de sociedade diferente. Eu falei na minha fala sobre a Constituição de 88 e é claro, né, agora eu te ouvindo sobre a seguridade, fiquei pensando, na verdade a Constituição não nos garante nada porque ela também está sendo descosturada e pode vir a ser ainda mais alterada do que já foi. Mas existe uma Constituição material, né, como alguns dizem, existe um propósito de sociedade que está por trás do texto da Constituição e acho que é nisso que a gente precisa se segurar num primeiro momento para compreender que aquele projeto de sociedade que está ali é que nos pertence como nação. E precisamos lutar para que ele seja efetivado, e não foi. A realidade é que nesses 30 e poucos anos que nos separam de 88, nós não conseguimos tirar do papel vários direitos e não conseguimos sequer manter aquelas conquistas, como a Lucy muito bem disse, que foram realizadas por gerações que nos antecederam e que sofreram tanto, né, Renê? Que sofreram, que lutaram, que morreram para que esses direitos fossem conquistados. Então, a gente tem uma tarefa histórica de perceber o momento que a gente está vivendo e de fazer a nossa parte para que a história da humanidade siga por um caminho que seja mais razoável, mais solidário e mais humano do que aquele que a gente parece estar trilhando hoje.
É isso aí, obrigada. Obrigado, Valdete. Tudo é feito para que as pessoas não percebam exatamente, as ocupando com o trabalho e sem tempo para a reflexão, para o debate, as tornando individualistas e isoladas para também evitar a possibilidade da reflexão coletiva, a importância do coletivo, que foi aqui salientada pelo Reginaldo. Tudo é feito para que as pessoas fiquem segmentadas, individualizadas e, se possível, cada vez mais alienadas, não no sentido de Marx, mas alienadas no sentido de fora da realidade e também, de certa forma, anestesiadas e, portanto, perdendo a sua capacidade crítica e até para se insurgir contra o que está sendo feito, como aqui foi bem lembrado pelos palestrantes. Reginaldo. Queria, de pronto, já agradecer, Renê, agradecer também Valdete, agradecer Lucy, essa possibilidade. Eu acho que nós vivemos hoje, eu acho não, tenho convicção disso, vivemos hoje um momento em que as pessoas se depararam com um momento real da solidariedade que envolve o risco permanente, né? Nós precisamos ter isso como grande referência nas ações de ordem coletiva, né? Pensar em ações nesse sentido fez com que o movimento sindical recuperasse a sua interlocução com vários elementos e instituições do Estado, né? A gente tem participado, tem percebido isso. Eu acho que todos que aqui estão nos assistindo e fazem parte dessa mesa sabem disso. O movimento sindical, ele nesse momento mostrou que tem a capacidade de dar resposta para esses momentos trágicos que passa a sociedade, não só brasileira, mas mundial. Nós temos a compreensão que, ao recuperar essa interlocução, preencheu lacunas decisivas, né? Conforme aqui foi colocado, o espaço da política, o espaço dos sistemas adotados de representação, que não seja a de classe, se mostrou incapaz, com pouca competência para dar conta de resolver os problemas que é o próprio sistema que o compôs e o originou, né? Nós percebemos isso. Ao não se preparar para poder garantir proteção, a desproteção é a lógica. Então, claramente, a gente percebe que a ação sindical autêntica, que é a que precisa ser operada, ela precisa ser, nesse momento, revitalizada, né? Precisa ganhar mais corpo, mais sustentação. E nós não podemos, nesse momento, copiar o modelo sindical de outros países que deixaram que a desconstrução da proteção social vigisse pelo mundo. O Brasil é o último bastião, a última trincheira de proteção social real que a gente ainda tem. Muito bem lembrado pela Valdete, o direito do trabalho é o único direito na esfera da proteção social que espere o sentido real da justiça para quem é, na realidade, colocado à margem social. O direito do trabalho ele tem que ser um direito que inclua as pessoas. Não podemos pensar em imaginar um direito do trabalho que não denuncie as contradições existentes. A questão social ela é muito bem colocada e exemplificada quando se estabelece a justiça através do direito do trabalho. Portanto, o ataque à justiça do trabalho que a gente sofre hoje precisa ganhar corpo, né? Aquele sentido muito colocado pelo Márcio Túlio, e a Valdete lembra dele, que ele fala que vivemos uma sociedade estranha em que quanto menos proteção existir, mais protegida ela se encontra, né? É uma lógica inversa, parece que é uma coisa assim de retardado que a gente está vivendo hoje na sociedade. E precisamos ter esse cuidado, Renê, e aí, para todos nós, as instituições que defendem a classe trabalhadora têm que tomar cuidado para não estar fazendo uma limpeza da imagem desse tipo de governo, né? As nossas discussões que sejam consensuais não pode lavar a imagem de quem está provocando toda essa sujeira, né? Essa ausência de higiene coletiva existente no país. Esta crise sanitária ela tem rosto, né? Ela tem marca, ela tem gestor, né? E a gente não pode ajudar, conforme algumas empresas fazem, lavando a imagem do setor capitalista através das grandes mídias, né? Nós não podemos, enquanto ente sindical, contribuir para a lavagem de imagem de quem provoca exatamente o que está acontecendo no país e no mundo. Eu queria aqui agradecer, né, mais uma vez e me colocar à disposição. Um grande abraço. Obrigado, então, também a Reginaldo.
e a todos que participaram, o Reginaldo e Lucy e Valdete. Nós vamos encerrar esse evento até um pouco tristes, porque queríamos continuar não o trabalho, mas as nossas reflexões e as nossas conspirações, né? Que somos todos, eu me julgo também com vocês, conspirador, ou pelo menos um utopista no sentido de Eduardo Galeano. Aliás, não é dele, ele que cita o autor que faz a pergunta: para que serve a utopia? Você olha no horizonte, a utopia está lá longe. Se você caminha um passo para adiante, ela se afasta também um passo. Se você caminha 10 passos, ela se afasta 10 passos, ou seja, nunca será alcançada. Então, para que serve a utopia? Serve exatamente para isso, para não ficarmos parados e caminharmos para frente. Se diz que é dele, do Eduardo Galeano, mas não é dele. Ele cita quem é no seu livro, num de seus livros, Palavras Andantes. Muito obrigado às convidadas e ao convidado e ao distinto público que participa e que vai também ainda curtir posteriormente ao assistir esta gravação. Agradeço ao IA, agradeço à equipe que está trabalhando aqui nos bastidores, Cláudia, Regina, Sérgio, que estão aqui visíveis, mas há outras pessoas mobilizadas que eu não vi ainda aqui os nomes, mas eu imagino quem são, porque são da nossa turma no IA USP, que infelizmente não os vejo mais diariamente desde março. Um abraço a todas e todos. Até mais.